Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, purificar meu coração e os lábios para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho dessa segunda está em Mateus 21, de 23 a 27. Jesus voltou no templo enquanto ensinava aos chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Se aproximaram e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem foi que te deu autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se responderes, eu também direi a vocês com que autoridade faço isso. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles raciocinavam, pensando: se respondemos que vinha do céu, ele vai dizer: então por que vocês não acreditaram em João? Se respondemos que é dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como um profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse a eles: pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, os fariseus eram pessoas contrárias a Jesus. Eram da religião, do judaísmo. Os fariseus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos milagres de Jesus, apesar de verem tudo acontecer ali ao redor, mas mesmo assim a cegueira espiritual não deixava que eles enxergassem a verdade. A cegueira espiritual é a pior cegueira do mundo. Não é a cegueira física, não. É a cegueira da alma. Que a pessoa vê a verdade e trilha pelo caminho da mentira. Não acredita na verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. É o caminho. Jesus veio ao mundo para salvar a todos. E deixou livre o caminho a seguir. Todos nós temos liberdade para acreditar nele ou não acreditar. E assim agia de maneira incrédula os fariseus, aquele povo do tempo de Jesus. Uma parte deles, aquelas autoridades cheias de poderes, mundanos, mas não acreditava nessa realidade, na verdade, que é o próprio Jesus. E ficavam criticando, perseguindo, maldizendo o nome do Senhor. E não tinha jeito para esse pessoal amolecer o coração. Por isso que Jesus disse: muitos virão do Oriente, do Ocidente, e vão sentar na mesa do reino, e vocês é daqui e não vão conseguir se sentar. Porque Jesus disse: feliz aqueles que acreditam sem ver. Somos nós, meus irmãos, que acreditamos. Nós vimos Jesus pessoalmente? Não. Nós nos contentamos em Jesus pela Eucaristia. A gente recebe ele, o corpo dele, na Santa Missa. A Eucaristia é o próprio Jesus. Nos alimentamos do corpo de Cristo.
da carne e sangue de Cristo. Isso aí só acredita também quem tem espiritualidade, quem está vivendo no Espírito, não na carne. Jesus é a Eucaristia é Jesus. E muitos cristãos agem como fariseus também, porque não acreditam nele. Não acredita que aquela hóstia consagrada pelo sacerdote é o corpo de Cristo. Que às vezes nós agimos como os fariseus. Às vezes recebe de qualquer jeito. Olha, hoje em dia existe uma banalização tão grande. As pessoas só recebem na mão. Você sabia que você receber a Eucaristia na mão corre o risco de pisotear o próprio corpo de Jesus? Porque aquela faísquinha que cai da hóstia na nossa mão, fica grudada na nossa mão, vai pro chão. Aí a gente pisoteia o corpo de Cristo. Por isso que o Código de Direito Canônico proíbe receber a Eucaristia na mão, mas não é obedecido pelos próprios sacerdotes, que hoje só dão, depois dessa pandemia, só dão Eucaristia na mão. Eu não, eu recebo a Eucaristia na boca, diretamente na boca. Eu tenho esse direito, porque o Código de Direito Canônico dá esse direito para nós. Eu recebo na mão porque ninguém é digno de manipular a Eucaristia. Ninguém, só o sacerdote pode manipular a Eucaristia. Também está no documento da igreja. Mas infelizmente hoje a coisa está muito banalizada. Todo mundo manipula a Eucaristia. E aí fica difícil. Então a gente precisa conhecer as leis da igreja para a gente também fazer as nossas exigências, né? Porque no dia que você quiser receber Jesus de joelho na boca, é o que manda o Código de Direito Canônico. O documento da igreja manda que faça isso. Que a gente receba Jesus em adoração a Ele. Quando você se ajoelha, você está adorando aquele que você vai receber. Toda a vida a igreja teve um lugarzinho assim, um banquinho para você se ajoelhar e receber de joelho a Eucaristia. Isso era no tempo que a igreja era purificada de tudo, né? Tempo do véu, tempo que os padres andavam de batina. Felizmente hoje banalizou, o negócio está estranho. Mas a gente precisa, quem conhece a lei e quer viver essa verdade, não abra mão disso não. Nem que você seja criticado por alguns. Não tem problema. Não tenha medo disso. É bem-vindo. Bem-aventurado é aqueles que é criticado, que é rejeitado. Então, a gente precisa saber que o próprio Jesus está no meio de nós, na Eucaristia. Ele ficou no meio de nós até o fim do mundo. Ele não vai desistir de nós. Nós não podemos desistir dele de jeito nenhum, mesmo diante das perseguições, diante das coisas que vai acontecer neste mundo, na igreja e fora dela também. As proibições, as perseguições que nós vamos passar daqui para frente. Vai ser muito duro, mas não desista de Jesus nunca. Porque desistir de Jesus é desistir da sua salvação eterna. Não desista se alguém lhe proibir. Não aceite esse tipo de proibição, porque nós não podemos aceitar uma lei que proíbe a gente de seguir Jesus. Essa lei não existe para nós cristãos. Prefiro morrer pela espada do que aceitar uma lei dessa, feita pelos homens. Nós cristãos católicos só podemos obedecer uma lei dos homens quando ela obedece à lei de Deus. Quando ela desobedece à lei de Deus, nós não temos obrigação nenhuma de obedecer essa lei. Então nós precisamos estar atentos, se encher do Espírito de Deus, se encher
da palavra de Deus, da oração, para a gente estar forte espiritualmente. Para que no dia que acontecer as tragédias que o mundo vai passar por elas, que a igreja vai passar, nós estejamos fortes o suficiente para dizer não a esse tipo de lei e de ordem que vai vir por aí. É uma nova ordem, é um mundo novo, onde habita as trevas. Mundo novo que nós podemos participar é aquele que Jesus vai implantar, onde habita a justiça. E não terá fim. Esse que os homens estão implantando, ele tem fim. O nosso, que Jesus vai implantar para todos os cristãos, não terá fim. É eterno. Então, meus queridos e queridas irmãs, vale a pena nós passarmos pelas cruzes deste mundo, pelos sofrimentos, ser forte na oração, na palavra, na obediência, mas não sucumbir, não desistir, nunca, da nossa fé. Vão querer que nós desistamos, mas não podemos desistir, nunca. Então, vamos botar na nossa mente que aqui é passageiro. Quantos dias nós temos de vida aqui para querer agora aproveitar esses dias poucos que a gente tem aqui e perder a eternidade? Não vale a pena. Vamos perder aqui, mas ganhar lá eternamente. Vale a pena. É assim que eu penso. É assim que tem que ser. E é assim que Deus quer que a gente seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. Nossa Mãe Maria Santíssima.